a carta, por exemplo? Mas apresenta novamente, pelo menos, o título, não? Vamos começar pela leitura da carta, certo? Vou. Carta aos brasileiros e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Zé Paulo. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Finalmente. Alô? Ei. Boa noite. Boa noite. Aguardando a chegada de mais um companheiro, retomando aqui a leitura da Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 30º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, o exerce por meio de seus representantes eleitos, diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual
ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Sônia. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momentos de imerso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e invasões e desgaste de resultados das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977, reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Estado democrático de direito sempre. Viva a democracia! Estado democrático de direito sempre. Viva a democracia! Estado democrático de direito sempre. Boa, Sempre. José Paulo, Estado democrático de direito sempre. 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 Viva a democracia, né? Viva a democracia. Viva! Então, está aberta a palavra para os diversos depoimentos. Lembre-se de levantar a mão para facilitar a minha coordenação. Os convidados estão convidados para fazer o seu depoimento para colocar na cápsula do tempo. E como vocês são convidados, a gente dá preferência para vocês, tá? Que grupo tímido. Bom, então eu começo, né? Opa, vamos lá, Fernando. Boa noite a todos, todas. Meu nome é Fernando de Lácio, e eu sou advogado constitucionalista, não conheço a maioria das pessoas que estão aqui, vim a convite da Ana Maria. Obrigado, Ana, um abraço aí para você. Falar de democracia. Eu sou um ativista
de longa data da democracia, né? Pela democracia e da democracia. E eu vejo esse movimento como um movimento maravilhoso, né? Talvez até um pouco tardio, porque, na verdade, nossa Constituição está sob ataque já há algum tempo, né? Há mais de 10 anos, enfim, vem sofrendo ataque. Só de emendas constitucionais, nós tivemos praticamente 120. E eu nem sei mais, a gente perde a conta. Um dia é 115, outro é 120, talvez já seja 140, não sei, porque passou uma noite no Congresso, eles podem ter mudado a nossa Constituição mais de 10 vezes, né? E é interessante, então, ver isso, que agora a sociedade se mobilizou, sentindo realmente esse risco pela perda da democracia, tenha se mobilizado dessa maneira. E parece que essa mobilização é crescente e deve prosseguir até as eleições. Tá? Parece que isso é uma tendência. Julgar, não sei quem assistiu hoje, lá dentro do Salão Nobre da São Francisco, a abertura, né? As entidades presentes, né? Trabalhadores, sindicatos, organizações sociais, enfim, mundo acadêmico, juristas, enfim, pessoas de várias posições políticas unidas na defesa da democracia. Ocorre que muitas dessas pessoas que querem a democracia hoje, elas não sabem bem como fazer democracia, ou nem mesmo o que é democracia, né? Basta sair por aí perguntando para as pessoas o que é democracia, né? As pessoas, você vai ver que muita gente não vai saber responder, outras pessoas vão dar respostas confusas. Então, eu tenho pensado que, para que a gente faça democracia, é necessário mais do que votar, é necessário trabalhar pela democracia. E isso as pessoas parecem que não têm ainda uma noção exata disso. Para fazer democracia é só ir lá e votar e pronto, e não é. Porque democracia não é um estatuto, não é um conjunto de leis, né? Não é uma sentença de um tribunal. Democracia é uma relação bilateral entre a sociedade e as instituições da República. E essa relação tem que ser constante, não só esporádica de 4 em 4 anos. Eu vi todos os discursos, né? Inclusive o de abertura do Horácio Lacer Piva, depois vi o discurso do Miguel Torres, da Força Sindical, e eles abordam todos, cada um de uma forma diferente, a democracia, mas pouca gente fala, pouco se falou da questão da soberania popular, né? E esse é o aspecto que eu acho mais interessante, talvez no Brasil, sobre democracia, é que as pessoas querem a democracia, mas não sabem o que é soberania popular, né? A Carta fala até no início, né, sobre a soberania popular, mas as pessoas não explicam, ninguém entende muito bem o que é a soberania popular. A soberania popular, na Carta mesmo diz, ela está consagrada no primeiro artigo da nossa Constituição, né? Com aquela frase famosa que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe o resultado, o significado exato e a amplitude dessa frase, que é: todo o poder emana do povo, que em seu nome será exercido através de seus representantes eleitos ou diretamente, né? Mas esse diretamente é como?
né, que o poder do povo é exercido diretamente. Né? As pessoas não sabem, mas está escrito lá na Constituição, no artigo 14 da Constituição. Está escrito lá que a soberania popular será exercida mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, a gente tem assim que o nosso modelo de democracia é um modelo de democracia baseado nos fundamentos essenciais da democracia. E o principal desses fundamentos é a soberania popular. Mas o que é a soberania popular? É o poder do povo. Mas é o poder de todo mundo? Não. É o poder da maioria. Né? Isso que é democracia. Você está aí e 5 pessoas querem saber onde vão à noite, querem decidir democraticamente, como é que faz? Vota e aí a maioria decide e vai. Isso que é o sistema democrático. Não? É um sistema por maioria, quer dizer, é um sistema que a soberania pertence ao povo, ou seja, a maioria do povo, não a cada uma das pessoas ou a todas elas, né? A maioria delas. Mas quantas vezes nós fomos chamados, nesses 34 anos de Constituição, para votar num plebiscito ou num referendo? 2, 3 vezes? Ninguém nem sabe. E uma delas, talvez a principal, foi no referendo do Estatuto das Armas, cujo principal objetivo era diminuir o número de armas com as pessoas. Mas daí, tudo bem, a soberania popular foi lá e se manifestou e referendou o Estatuto das Armas. Essa é a vontade da maioria, é a soberania popular. Passaram-se alguns anos, poucos anos, foi lá o Centrão e virou do avesso a vontade do povo, de forma que hoje você pode ter 60 fuzis automáticos em casa. Né? Qualquer um pode ter uma pistola de alto impacto, enfim. Então, a principal questão na construção da democracia, na fundamentação da democracia, conta com muita desinformação ainda na sociedade brasileira. Né? E esse fundamento, essa questão, é a questão da soberania popular. Né? Nós as pessoas têm consciência, todo mundo que está aqui, pelo que eu pude observar, tem consciência política. Né? Ninguém aqui é povão. Nós temos muitos cidadãos e cidadãs no Brasil com consciência política, com senso crítico, né? que estão aí participando e com capacidade para opinar em diversas questões de importância política para o país, para o Estado, para o município. E por que não deixam a gente opinar? Não é uma questão de segurança de voto. Isso a gente tem a internet hoje. Né? Enfim, eu não quero me estender muito nesse tópico, mas acho que se a gente quiser mesmo ter uma democracia progressista no país, a gente precisa que mais pessoas na sociedade assumam, tomem consciência dos seus direitos e deveres constitucionais e que exercitem esses direitos e deveres com uma crescente civilidade ética. Né? Então, eu acho isso muito, muito importante. Parabéns, Fernando. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Muito Fernando. bom. Parabéns pela fala. Obrigada, Fernando. Nossa, Obrigada. realmente, a tendência enorme de concordar com essa colocação sobre o que é o direito soberano do povo é o direito da maioria. Não é o meu direito se impondo sobre o dos outros ou o direito de uma pequena minoria se impondo sobre o dos outros. Eu acho que você tem toda a razão. Infelizmente, a gente tem vivido tempos de Milor Fernandes, que já há muito tempo
disse que a Constituição brasileira é o periódico de maior circulação no país. Lembrando que o óbvio dizia que a democracia é o governo da maioria que respeita o direito das minorias. Sim. Vamos lá, quem mais? Eu vou falar, então, eu vou falar um depoimento mais pessoal, assim, não vou falar, eu vou falar do que aconteceu comigo. Então, eu escrevi um texto para não me perder, porque é tanta coisa, mas eu quis fazer uma síntese, assim, que a primeira vez que eu ouvi o nome do Inominável foi sobre um político de extrema-direita do Rio, um apologista da tortura, que seria candidato à presidência da República. Não dei atenção, até ironizei, desprezando o perigo. Mais ou menos em maio de 2018, li em uma mídia oficial, talvez uma página do UOL na internet, que a mãe de uma criança, família classe média alta, comemorava o aniversário do filho com uma festa cujo tema era o Inominável. Vi as fotos da festa, bandeirinhas do Brasil enfeitavam o salão inteiro, desde o teto. Cartazes com fotos do cara cobriam as paredes. Balões infláveis em formato de armas flutuavam pelo ambiente e, como lembrancinha aos convidados, esguichos de água em forma de armas. Primeiro fiquei pasma, depois assustada. Comentei com um amigo e ele disse que não tinha a menor chance do cara ganhar a eleição. Mas desde ali não tive mais sossego. Participei de vários atos, ele não, sempre com a esperança de que o Inominável não alcançaria o poder. Eleito coiso, passei a ter momentos de muito medo. Fiquei ansiosa, qualquer notícia sobre política me abalava, eu tinha insônia e, quando dormia, tinha pesadelos. Era assim que eu estava quando eu recebi o convite do Marco para participar do grupo Conversagem na Quarentena, hoje Conversagem em Espiral. Aqui pude trazer meus temores e preocupações e trocar com os colegas meus diversos sentimentos diante do que acontecia e acontece no país. Não que meus temores acabaram. Às vezes, a própria dinâmica do grupo renova a angústia, pois o perigo está bem vivo. Melhor dizendo, a cadela do fascismo está sempre no cio. Mas por aqui, fora daqui, ninguém solta a mão de ninguém. É o que eu queria registrar na cápsula do tempo. Parabéns, Ivone, lindo. Obrigada. Muito Oi, boa. Ivone. Muito boa mesmo. Bom. Muito bom. É, fantástica. A gente que tem já 2 anos aqui de burdoada de convivência, sabe bem o que você está falando, que é a nossa percepção também. Pelo menos é a minha percepção também. Uhum. Vamos lá, Guilherme. Já que você entrou, faz o seu depoimento. Seabra pediu. O Seabra estava na fila. Márcia também. Márcia também. Eu cheguei atrasado. Seabra, recoloca a sua mãozinha aí, que você foi o primeiro. Não, Márcia primeiro. Ladies first. Obrigada. Eu fiquei lembrando o que aconteceu no dia seguinte do segundo turno das eleições. Aquela sensação daquele domingo à noite, quando esse Inominável foi eleito, era uma sensação de que aquilo não estava acontecendo, que não podia ser verdade. Embora a gente já estivesse vivendo, eu já estava vivendo esse horror desde o impeachment da presidenta Dilma. A gente já sabia que o golpe se encaminhava, a gente já sabia, desde os preparativos para esse golpe, que coisa boa não vinha, porque era um descompasso geral, né? Na eleição, quando esse que acabou ganhando a eleição votou em nome de um torturador, aquilo foi muito forte para mim, muito, muito forte. E na minha família, eu tenho assim, muitos jovens, sobrinhos jovens que se envolveram, que são muito
que eram militantes, especialmente uma sobrinha que, na ocasião, tinha 20 anos, fazia psicologia, estava muito envolvida com a campanha, acreditando muito que seria possível que o Haddad ganhasse, que ainda seria possível que o Haddad ganhasse. E quando acabou, nesse domingo à noite, eu estava também muito triste, ela me ligou chorando muito, e ela me dizia, tia, como vai ser agora? Como vai ser agora? E eu tive que acalmá-la, buscando assim também uma força onde eu não tinha, dizendo para dizer alguma coisa para ela. Eu disse para ela, olha só, isso a gente já viveu isso em outros momentos e a gente conseguiu, a gente vai conseguir. Você tem que se acalmar. Então eu vi assim muitas pessoas que estavam próximas a mim, muito tristes, muito preocupadas, sem muita esperança. E foi assim que eu também vivi esses primeiros anos, sem esperança, com um sentimento de inadequação, e em muitos momentos me sentindo muito fora no trabalho, em alguns ambientes, com as pessoas parecendo que não estavam com a mesma preocupação que eu tinha. Tinha amigos bem próximos, amigas próximas que eu conseguia também compartilhar dessa dor e desse medo, desse susto. E até que eu encontrei o Conversagem, eu recebi um convite através da minha amiga da Regina, me convidando para participar, e eu aqui encontrei pessoas, encontrei eco. Eu falava e eu sentia que o que eu estava falando, as pessoas me entendiam e que também estavam vivendo os mesmos sentimentos que eu. Então, foi assim, um período que a gente teve de conseguir ultrapassar todos esses desmandos, que eu já estou considerando que a gente está ultrapassando, aqui juntos, né? Em alguns momentos ainda com medo, com desânimo, mas sempre a gente acreditando que a gente conseguiria reverter isso. Então, eu fico assim, bastante contente num dia como o de hoje, em que eu percebo que outros segmentos da sociedade também acordaram para isso, né? Acordaram. Eu também compartilho da ideia que um pouco que tardiamente as nossas instituições contribuíram muito para que a gente chegasse ao estado de coisas que nós nos encontramos hoje, mas que bom que hoje a gente mostrou que nós não estamos desanimados, que nós não vamos entregar facilmente essa situação do jeito que ela está, e que nós estamos reagindo, e que com certeza nós superaremos isso agora no dia 2 de outubro, com certeza. Porque se não for no primeiro turno, pelo menos no segundo turno a gente não vai deixar isso, a gente vai virar essa página triste da nossa história. Uhul! Bom, né? Parabéns mesmo. Fátima, sua vez, então. Já então chegou. Eu estava aqui, né? Eu estava aqui analisando. Geralmente, eu acho que para todos foi uma sofrência, né? Sônia, vamos dar... A Fátima está antes de você. Ah, tá. Obrigada. Fátima. Bom, vocês estão me escutando? Sim. Tá. Bom, eu sou Fátima, eu sou terapeuta ocupacional, professora de terapia ocupacional aqui na Universidade de São Paulo. A minha formação é em saúde coletiva, e quando o Zé Paulo estava falando da Carta de 77, eu era aluna, eu tinha 20 anos em 1977, quando foi a leitura e a retomada da reorganização do DCE, e logo depois, em setembro, 21 de setembro, que a gente estava tentando reorganizar a UNE, a Faculdade de Medicina foi invadida, e a gente foi preso pelo Fleury, delegado Fleury, eu e mais outros muitos alunos da faculdade. No dia seguinte foi a invasão da PUC, com bombas e gente que ficou muito machucada, né? Então foi assim um revival, né? Relembrar, porque sempre é assim, né? A gente relembra. E retomando assim, quer dizer, a minha trajetória como estudante, né? Como depois como militante, né? Que saiu de porta em porta para assinar fichas para a fundação do PT, no movimento contra a carestia, enfim, uma trajetória longa de uma briga, de uma luta muito envolvida, né, com os movimentos populares. E depois que eu virei docente,
a coisa foi se modificando, e tem um trabalho junto com os estudantes, também um trabalho comunitário, e, enfim, já se passaram muitos anos, né? E em 2018, como lembrou a colega que falou anteriormente, no dia seguinte das eleições, às 8 horas da manhã eu dava aula, né? E foi, assim, terrível, né, para uma classe de 30 alunos, né? Todos choravam copiosamente, né? Todas muito jovens, que tinham se envolvido muito no movimento Ele Não, né? E é esse papel que a gente tem que fazer um pouco de outra geração, né? De retomar a esperança, de dizer que, olha, a luta é assim, né? É luta, né? Nada está ganho, nada está definitivamente colocado como presente, né? E como necessário, como presente, necessário sempre, né? Mas é isso, né? A luta é permanente, e acho que a gente, talvez, nos momentos de maior democracia, né, dos governos populares e mais populares, a gente vai ficando com muita esperança, que é como a gente tem que estar, né, com esperança, né? E acho que 2018 foi um pouco isso, né? Foi um impacto, né? 2019 seguiu sendo um impacto, e a gente vem impactado, né? Por toda essa situação terrível que a gente vive, né, de desmonte das estruturas do Estado, de desmonte das políticas públicas, né, de 680 mil vidas ceifadas, né, de uma forma terrível, né, em relação à pandemia. A gente aqui em casa sofreu diretamente, né, meu companheiro morreu de Covid, no auge da pandemia, quando mesmo nos convênios não tinha UTI suficiente, quer dizer, a gente viveu uma coisa terrível, né? Em maio do ano passado, eu tenho 2 filhas, né? Muito vivas, assim, muito íntegras, né? Elas e muitas outras pessoas. Então, eu acho assim, a gente está vivendo um momento de necessidade de recomposição, né? Eu acho que é importante a carta, é importante tudo isso que está acontecendo, mas me preocupa também, né, a entrevista do Bolsonaro no Flow, com 5 horas, né, com 5 milhões de lives, e as respostas terríveis, né, os comentários terríveis que tinham naquela live. Então, eu acho que a gente tem que acelerar no sentido da esperança, acelerar confiando e fazendo todos os esforços que a gente puder, né, para dar conta de que isso vai acabar. Mas eu acho que eu hoje, quando alguém de vocês postou aquele gráfico que dizia da intenção de voto, né, Lula, e depois dizia quantos eram os militantes digitais, né, que cada um, e o quanto que o Bolsonaro tem 3 vezes mais militantes digitais, sejam eles robôs ou não robôs, do que a campanha do Lula. E eu fiquei pensando, bom, além de assinar a carta, e eu estou me recuperando de Covid também, não pude ir lá nem para Paulista e nem para o Largo São Francisco, né? Além disso, né, o que a gente pode fazer, né, no sentido de deixar, né, nesta cápsula do tempo, o registro do nosso tempo hoje, né, das nossas angústias e das nossas possibilidades, né, que eu acho que é isso que e me assombra, porque, diferentemente de 2018, a gente, na universidade, está recebendo estudantes, e a gente, na USP, a gente está recebendo agora um número maior de estudantes das escolas públicas, e acho que as últimas gerações dos alunos que foram do movimento dos secundaristas, que invadiram as escolas, na gestão do Alckmin, etc., ela está se terminando, né? Então, a gente está começando a receber alunos agora, este ano, por exemplo, e o ano passado, muito resistentes a qualquer discussão mais potente sobre a realidade. Então, são sinais dos tempos, né? Eu acho que somos pela democracia, né? Eu acho que a gente precisa mais do que a democracia representativa, ela é a participativa, de algum jeito. Acho que a gente tem que tentar, né, se somar a alguma outra coisa que possa acontecer daqui até o dia 2 de outubro. Né? Acho que a carta é uma delas, mas não só. Me preocupa muito
porque eu acho que no dia 26 de setembro, que foi o dia do ele não, né, que a gente achou que a gente estava, né, com tudo na mão, né, no sentido de que era possível uma virada, não foi possível. Né, e acho que a gente está numa situação diferente, mas, de qualquer forma, hoje não sou a pessoa mais esperançosa, né, nesse sentido. Acho que tem as questões individuais, mas também tem as conjunturais. Né? Tem uma conjuntura que eu acho que é muito difícil, entendeu? Ninguém me convence, não vai ser os Estados Unidos que vai dizer que a gente tem que ter uma democracia, porque eles já fizeram tudo o que fizeram sempre, e continuam fazendo por baixo do pano e por todos os lados. Né? Então, eu saúdo, né, a presença, a participação aqui, estou feliz de estar aqui com vocês, acho que é um fórum, uma possibilidade de conversa para reativar baterias, né? Que eu acho que a gente tem que reativar, né, todas elas. Obrigada, acho que me estendi mais do que devia. Parabéns, Fátima. Foi muito forte. Bom. Parabéns, Forte. parabéns. Foi muito mesmo. forte. Muito Obrigada. bem colocado. Eu estava quase emocionando aqui, viu? Olha, daqui um pouco eu estou chorando no grupo. É emocionante mesmo. Porque são tudo realidade, né? Vamos ver. Agora é a sua vez, Sônia. Vamos lá. Ah, tá, obrigada. Não estava desistindo, não. Eu estava observando as falas, né? E a Fátima estava falando do acontecimento, e eu quero estar colocando também lá longe, 2018, né? Quando eles estavam fazendo a eleição do Bolsonaro. Vou falar dentro da minha geração, dentro da realidade, no caso, os nossos alunos, meus alunos, no caso, né? Então, foi um tempo, assim, muito, muito difícil, que, na época, eles chegavam na sala de aula todos com armas, assim, que eles já tinham confeccionado na casa deles. Eles passavam mais de 3, 4 horas confeccionando armas de papelão, de madeira, para poder levar para a sala. Então, nós professores, na época, foi muito difícil em tirar esses objetos da mão do aluno e conversar com eles sobre o acontecimento, né? E então foi assim muito triste você chegar e ver os alunos e já colocar um revólver na sua cara, colocar um revólver de papelão na cara do colega. Então, isso a gente passou bastante com essas atitudes dos nossos alunos em sala de aula. Isso foi verdadeiro. Isso foi verdadeiro. E eu sempre, com as minhas políticas públicas, sempre conversando com eles e voltando também só um pouquinho da democracia, que também, nesse caso, ela está bastante assim, distorcida, né? É onde os educadores, os grupos políticos têm que estar trabalhando mais sobre isso, porque eles não sabem, como o doutor falou, eles não sabem diferenciar, não sabem mesmo falar sobre o que é para eles, lutar. Mas não é uma luta para eles agora, por exemplo, virou uma cultura, uma briga, uma rincha, alguma coisa. Então, eles não têm aquela esperança, eles não sabem definir de fato a democracia que vai lutar pelos seus direitos, que vai lutar pelas suas necessidades da vida, né? É o povo na rua, no momento certo, né? Hoje, por exemplo, as pessoas querem fazer uma manifestação, eles não vão mais, porque é muita violência, por conta de que essas violências, eles não conseguem diferenciar mais a democracia, o grito, de que forma que eles vão gritar, né? Então, isso está sendo bastante assim, distorcido. E a nossa democracia, no caso, vai embora. Aí eles querem até ficar colocando outras palavras na nossa democracia, querendo acabar com a democracia, né? Então, isso mesmo. Estava até lembrando um ponto aí com as meninas. 2018, eu comecei, olha, para vocês verem como que é as coisas, né? Eu
pela primeira vez, em 2018, eu fui fazer um curso na USP, lá no Butantã. Eu, como professora e sempre estudante, eu nunca consegui chegar até a USP do Butantã, por conta do que não conseguia fazer os cursos que eu precisava fazer para a evolução até. Aí, na pandemia, antes da pandemia, eles lançaram um curso lá na USP. Eu fiz uma inscrição, eu sei que eu estava lá. E eu me senti, assim, uma coisa assim, muito... uma gratidão na vida. Que quando eu cheguei lá, sentei assim, tipo, como que foi? Até uma grama que estava e observando as pessoas que passavam por lá. Então, o que eu vi? Toda a juventude de todos os lugares possíveis estavam lá. Eu sei que eu já estava um pouco adiantada, né? Porque a juventude de 18, 25 e 30 anos, enquanto a professora Soninha, de 42, 43, 44 anos, né? Então, só fiquei observando a nossa juventude a caminho da educação. A caminho da educação. Então, eles já vão no objetivo, de fato, de estar mudando a nossa democracia, de estar mudando o meio das instituições, as políticas das instituições. Então, eu observei tudo isso. E dentro desta fala, que eu quero colocar também, né, que neste meio, que a gente pensa que as coisas vão mudar quando a gente coloca um presidente, para poder estar dando uma oportunidade para todos, uma igualdade para todos, e todos não têm essa oportunidade, que é da minha fala, né, que todos não têm oportunidade. Como falou o professor na Constituição das falas, né, que eles colocam que todos os poderes, e acaba se distorcendo. Por uma vírgula qualquer, você acaba mudando a expressão, as suas lutas. É como eu coloco, por exemplo, sempre eu falo, na Constituição, todos têm direito perante a lei. Mas será que todos têm direito mesmo? Será que todos têm direito? Aí eu sempre coloco uma vírgula para que tem as modificações que todos não têm direito. Que todos não têm direito. Obrigada, Marcos. Obrigado. Muito bom, Soninha. Bom, Sônia, obrigada. Me comoveu também. Muito bom. Obrigada. Agora é a sua vez, Regina. Está sem som. E o Carlos, Marco? Carlos Seabra. É o Carlos. Eu acho que o Seabra está na minha frente. Tá. Aqui tem muitas mulheres, é melhor deixar. Eu prefiro falar depois do Carlos. Fala o Carlos. Queremos ouvir o Carlos, então. Tá bom. Então, oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Seabra. Eu sou editor, trabalho com publicação tanto de multimídia quanto de livros tradicionais impressos, geralmente didáticos. Também atuo com literatura e com criação de jogos e uso das novas tecnologias, criação de sites, jogos digitais, um pouco disso tudo, né? Assim, falando um pouco do meu sentimento nestes anos de retrocesso que a gente teve, primeira coisa é lembrar o que o Lenin disse, que a história avança dando 2 passos adiante e recuando um passo. Nós estamos nesse momento, recuando um passo. Só como nós estamos vivendo isso, parece que a gente retrocedeu um século, mas não. Há 80 anos atrás, as mulheres não votavam, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos avanços, né? O momento atual, para mim, é alvissareiro, porque, pela primeira vez, nesses últimos 3 anos, houve uma união de setores diversos da sociedade em defesa do Estado de Direito, que é diferente da democracia.
Para a gente ter democracia, a gente precisa ver por que que um preto ganha menos do que um branco, por que que uma mulher ganha menos do que um homem, e por que que um 1% dos mais ricos ganham 3, 4 vezes mais do que os 50% dos mais pobres. Democracia necessariamente pressupõe a gente lidar com esse tipo de coisa. Mas, nesse momento, a gente está vivendo uma defesa do Estado de Direito, que é o mínimo do civilizatório, porque as forças da barbárie elas conseguiram avanços notáveis, né? Que a gente só vê igual na história com o Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália, o Salazar em Portugal, o Franco na Espanha, né? Ou seja, há 50 anos que a gente achava que o mundo seria diferente. Eu era daqueles que tinha a ilusão que o século XXI seria uma coisa meio utópica, não no sentido de ter os Jetsons andando em carro voador e tal, não, mas em termos de uma justiça social mínima, educação, saúde para todos, né? E a gente está vendo que a gente está vivendo um grande retrocesso. Então, eu acho muito alvissareiro essa iniciativa que rolou hoje lá no 11 de agosto, ali no Largo São Francisco, e em várias outras partes, porque mostra que as pessoas estão se mobilizando de um jeito que não fizeram até agora. Estes 3 anos de Bolsonaro aí que a gente teve, né, só evidenciaram como os intelectuais estão longe de estarem ligados a movimentos sociais, como o movimento sindical se afastou da massa de trabalhadores, como a classe política está muito isolada nos algoritmos pérfidos dos mecanismos da sua própria eleição, porque para um deputado ser eleito, ele precisa de 50 milhões de reais, e vão ser essas forças econômicas que bancam a campanha dele que vão ser os donos do mandato dele. Ou seja, a população está subrepresentada. Quantos negros, quantos operários, quantas mulheres tem no Congresso? Só na hora que a gente olhar para isso é que a gente vai conseguir mudar esse algoritmo. E nós estamos particularmente, várias pessoas aqui já se referiram a isso, vivendo um momento muito divisor de águas nessa coisa do digital, né? A gente estava habituado a uma Terra toda feita de átomos, mas nós agora temos uma Terra que é toda feita de bits. Claro que uma coisa e outra continuam coexistindo, né? Mas o preço do feijão, a gente come feijão de átomos, ninguém se alimenta de bits, mas o preço do feijão ele é determinado pelos bits, que é o que o Marx chamava do fetiche da mercadoria. E a economia, de certa forma, é algo fetichista que agrega mais valor ao fetiche do que a mercadoria propriamente dita. Bom, para não me alongar demais e pontuar alguns desafios que eu acho que a gente tem, nós vivemos hoje a coleta de informações. Você é aquilo que você se comunica ser, você é os dados que tem de você. A Amazon sabe que livros você tem, comprou, quais você consultou, o Google sabe quais foram os sites que você foi, se você viu pornografia, qual é o tipo de erotismo que te excita, se você clicou em links no Facebook, eles vão saber quem são os teus amigos e qual é o tipo de links que você curte. Com isso, os algoritmos eles permitem trabalhar, em termos da inteligência artificial, um domínio do como a sociedade humana se conecta uma com a outra. E é isso que o Steve Bannon, que é uma versão atualizada do Goebbels, o Goebbels fez isso na época do Hitler, e o Steve Bannon atualizou. Ele foi o autor dos algoritmos que fizeram o Brexit ganhar e fazer o Reino Unido sair da Inglaterra, que fizeram o Trump ganhar nos Estados Unidos e que fizeram o Bolsonaro ganhar no Brasil. Não nos esqueçamos de que, além da facada que ele levou, que alguns dizem que foi uma fakeada, né? Ele ganhou as eleições por causa do WhatsApp, do Telegram, etc., né? Dizem que a web ela tem 4 camadas.
A primeira que a gente conhece é a web. A gente navega, tem o Google, os sites, etc. Depois tem a Deep Web, que é uma web profunda, que a gente já não vê. Depois vem a Dark Web, mais abaixo, que é o crime, o tráfico de armas, as drogas. E abaixo disso tudo tem a quarta camada, já perto do inferno, que é o porão do Carluxo, né? Então, esse é o grande inimigo que a gente precisa ver nessas eleições, né? Porque eles têm uma tática que funciona muito bem, né? O Bolsonaro pergunta o que é Golden Shower, ele fala qualquer merda que tenha a ver com o ânus ou com a genitália das pessoas, e aí todo mundo, nós inclusive, de esquerda e democratas, a gente vai atrás disso e fazemos disso a nossa agenda. Então, a gente tem que mudar a agenda, tem que mudar o mindset, a gente tem que discutir o preço do feijão, a gente tem que discutir a qualidade do acesso à saúde. É essa agenda que a gente tem que colocar na discussão com o povo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque a gente cai muito facilmente nas armadilhas que nos são colocadas nessa pauta, nessa agenda, né? E voltar a trabalhar organizadamente. Quase todas as pessoas que eu conheço, não sei aqui como é que é nesse grupo, né? Elas, hoje em dia, dificilmente militam em um partido. Houve um descrédito das formas organizadas das pessoas atuarem politicamente. E sozinhos, a gente só vai dar um like ou um outro no Facebook, vamos fazer um post inteligente no grupo Conversagem, mas a gente não vai alterar a realidade. O Feuerbach dizia, o Marx citava o Feuerbach, quando ele dizia que os filósofos nada mais fizeram além de interpretar o mundo, há que transformá-lo. Então, eu acho que os intelectuais, até agora, só têm feito chorar o mundo, se lastimar do Bolsonaro, que realmente é lastimável, né? Mas a gente precisa transformar isso, né? Eu não tenho receitas, né? Só estou fazendo uma constatação e desabafando aquilo que realmente me preocupa. E, para finalizar, acho muito alvissareiro o dia de hoje, essa conjunção, gente que nunca se viu junto, além de personalidades de vários partidos, você tem a Fiesp e a UNE, e a CUT e a CGT, é uma coisa que há quantos anos a gente não via? Desde que o PT e o PSDB ficaram brigando um com o outro, assim como os comunistas e os socialistas na Alemanha, e que aí o Hitler subiu, né? A gente aqui, de certa forma, vivemos mais como uma farsa do que como uma tragédia, embora seja trágico, né? Enfim, era isso que eu queria colocar. Ai, Seabra, obrigada pela clareza. Bom. Olha só, eu vi que o Marcos vai ter que sair para voltar para a sala de aula. Talvez seja melhor ele dar o depoimento dele agora. Você quer fazer isso, Marcos? Gostaria sim, Marco. Será um prazer. Oi, pode falar. Pode falar você. Então, parabenizar, né, o nosso grupo de conversagem. Eu não estou podendo participar muito por conta das aulas à noite, mas a gente tem que dar um basta, né, nessa questão aí da gente não ter a segurança da democracia. Acredito que a Carta aos Brasileiros aí vai poder... muita gente assinando, muita gente contra essa insegurança, né? Como presidente do PT de Indaiatuba, a gente se coloca o seguinte: o povo está sofrendo, né? A mal escolha. Acredito que em outubro a gente vai conseguir reverter isso, elegendo Lula, o Haddad e todos os nossos deputados estaduais e federais. Mas a questão é muito maior, a questão da fome, a questão da miséria que voltou. Nós temos muita gente aí morando na rua, né, infelizmente. Então, a gente tem que trazer o Brasil de volta para os brasileiros, né? O Brasil é de todos nós. Infelizmente, o povo perdeu muito, né, com esses 4 anos aí de um governo nefasto, né, que só destruiu tudo que o povo construiu. E eu acredito que nós temos condição de reverter isso. Então, a minha fala, né, enquanto brasileiro, é que a gente tem que dar um basta, né? Fora Bolsonaro,
fora todo, né, esse povo que está corrompido junto com ele, tirando tudo que é do povo, né, pegando aí o orçamento secreto, pegando sigilo de 100 anos, porque fez muita coisa errada. Então, nós temos que reverter isso e quebrar tudo isso também. Sigilo não tem que ter. A pessoa que é pública, ela tem que ter a transparência, tem que ter tudo a limpo, né? A gente que já saiu candidato a vereador algumas vezes, a gente sabe que cada centavinho conta para a gente que é pequeno aqui, né? Como cidadão, como pessoas que querem o bem da comunidade. E por que que, então, com tanta coisa que está irregular, não teve impeachment, né? Não dá mais tempo hábil, mas caberia impeachment só pela questão do genocídio, de matar milhares de pessoas, da não proposta de comprar vacina, de ser negacionista, de estar contra a ciência. Então, nós sabemos que a ciência tem um papel fundamental no Brasil, que nós somos, historicamente, as vacinas aqui funcionam muito bem, e nós perdemos aí mais de 400 mil mortes por falta de ação do governo. Não teve uma ação no tempo hábil. A gente pensou aí, demorou 4, 5, 6 meses, com a vacina nos outros países já sendo aplicada, morreu 4 vezes mais brasileiros do que outras pessoas. Então, vamos reverter isso. Nós temos isso em nossas mãos. Em outubro, então, agradecer a participação e falar que eu estou feliz de estar nesse momento histórico aqui e deixar registrado que nós precisamos de um governo que inclua o orçamento, o povo tem que ser o primordial, né? As coisas que a gente vê que está acontecendo e não tem nenhuma represália, né? O governo pode tudo, faz tudo, fala um monte de besteira, um monte de mentira. E vamos pedir para o TSE também ficar ligado na questão das fake news. Daqui a pouco já começam a soltar fake news de coisa do PT, dos nossos colaboradores, nossos companheiros, e já foi provado que não teve crime. O que teve foi uma armação com o STF, com tudo, que tiraram o Lula da disputa. O Lula não fez crime algum. A gente sabe que o governo, às vezes, para agradar todo mundo é difícil, né? Tem muitos interesses por trás. Mas a gente viu aí a perseguição política para o nosso líder maior, que é o Lula. Então, para a gente rever tudo isso e repensar naquilo que a gente vai escolher para coordenar o nosso país, aquele que já tem experiência, já comprovou isso, aumentou o salário mínimo aí na média pelo menos 6% ao ano, acima da inflação nos últimos 14 anos. Então, é isso. Os alunos estão voltando, é um prazer imenso falar com vocês e vamos seguir na luta. A hora que eu puder, eu retorno também para falar com vocês um pouco mais, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus. Obrigada, Marco, muito bom. Regina, eu não sei, eu acho que seria a sua vez agora, né? Finalmente. Não, eu quero falar assim muito rápido. Eu também pensei o que esse tempo sombrio me trouxe de aprendizagem. A primeira aprendizagem é que o medo é paralisante e tem uma tática que é o discurso de ódio e de violência cria medo em todos nós. E esse medo tira a nossa potência. Essa carta agora e todo esse movimento de assinaturas e de manifestações me traz de volta uma utopia, uma crença na possibilidade, porque eu acho que é a esperança, o esperançar, não de maneira de espectador, mas de maneira participativa. Então, essa carta deu uma chance aos artistas, ao pessoal da cultura, a nós todos, de uma participação na tal da soberania popular, porque cada um de nós é desse povo. Então, eu queria deixar aqui que o medo e essa coisa negativa
que todo esse discurso de extrema-direita tem como tática e como estratégia para nos deixar apáticos, para nos deixar impotentes, para nos deixar desanimados, para nos deixar com medo de ir às ruas. Então, eu queria deixar registrado aqui a minha alegria de existir essa carta nesse momento, antes das eleições, com a participação da sociedade brasileira, e dizer que eu tenho esperança, eu ia falar depois da Fátima, né? E eu ia pegar o gancho da Fátima, das vezes o desânimo. O desânimo é estratégia dos inimigos, né? Então, eu hoje tive assim então a gente precisa de coragem para enfrentar e agir de alguma maneira onde a gente tem nossos pés, né? Eu hoje recebi uma dica e eu gostei muito, é uma música do Sérgio Vaz que chama Transição. E eu acho que a gente está no momento de transição. Demos um passo atrás, mas eu concordo com o Carlos que esse passo atrás trouxe toda a questão do racismo, dos preconceitos, está tudo aí em cima da mesa agora. Não tem nada mais escondido. Quem quiser ver, pode ver. Então, essa música fala o seguinte: os opostos se distraem, mas os opostos se atraem. Os dispostos se atraem. Vou repetir. Os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. E eu acho que esse grupo é um grupo de dispostos, que se atraíram e que, o mal ou bem, se ajudam a manter a esperança e a utopia de uma sociedade mais justa. Obrigada. Grande, Regina. Vamos lá, agora é a vez do Guilherme. Tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Som. Alô? Som? Tá. Vocês estão me ouvindo? Vai falando. Vamos ver se... Tá. Está dando para ouvir. Estamos ouvindo. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Fala mais perto do microfone, Guilherme. Então, viramos rádio. Alô? Está ouvindo, vai lá. Ah, beleza. Está mais longe. Tá. Só um segundo. Ok. Bom, agora eu noto que eu acertei o microfone realmente está funcionando. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, e eu queria pontuar 3 pontos. Ser redundante isso de pontuar 3 pontos. A primeira coisa é falar sobre o grupo. Eu sou sócio fundador. Guilherme. Como? Está baixo. Está muito baixo ainda. Muito baixo ainda. Falar mais perto do microfone. Então, vamos bem lá. mais perto. Entra, Zé Paulo, eu vou tentar resolver esse negócio do som e Tá. senão... Tá? Tá bom. Melhorou já. Melhorou? Melhorou. Ué. Fala virado para o microfone, senão perde. Alô? Fala direto. Eu não olho para vocês. Ué, mas senão a gente não te escuta. Tudo bem. Eu queria pontuar 3 tópicos. Tá? O primeiro é sobre esse grupo, que eu sou meio que sócio fundador, né? Estou aqui desde a segunda reunião. E dizer que
A Ivone falou muito, muito mesmo, com muita clareza sobre a importância desse grupo. O que a Ivone disse sobre o grupo é muito próximo ao que eu tenho a dizer sobre o grupo. Tá? Que era um momento de confusão, era um momento de, bom, mas peraí, onde é que eu estou pisando? O meu mundo caiu, estou na lama, o que é isso? E, de alguma forma, ele trouxe alguma organização, alguma regina disso, trabalha junto, que tem um grau de coerência dentro da diversidade, mas que tem coerência na diversidade e na adversidade. Conseguiu se apoiar pessoalmente e politicamente. O segundo ponto é com relação especificamente a mim, neste momento, nesse tempo caótico, mas também pandêmico. Eu não perdi um parente direto, amigos, todo mundo, mas, ao mesmo tempo, eu sobrevivi a 3 filhos com situações gravíssimas dentro dessa pandemia. Quero deixar registrado que este grupo foi uma das coisas que me afastou, eu diria, da loucura. Tá? Uma dor muito grande, muito maior, onde as pessoas se colocavam de uma maneira acolhedora. Isso, houve momentos em que, como é que está o fulano? Como é que está todo mundo? Isso trazia um reforço. Por outro lado, essa situação específica de família, de 3 meses de filhos hoje, até hoje, se recuperando. Mas, nesse processo, isso foi uma bênção, me afastou um pouco da frustração, enorme frustração do campo político, social, econômico. Eu, na verdade, eu fui um dos enganados, não no sentido, por favor, enganados, não que eu tenha votado no Bolsonaro, por favor, mas eu nunca realmente acreditei no poder dessa barbárie. Eu acreditava, como ainda acredito, na alternância de poderes, que de fato 3, 4 mandatos já estava na hora de haver algum tipo de mudança, mas eu nunca imaginei uma coisa tão absurda, uma alternância tão desagregadora como foi essa situação vem sendo, né? Ainda é um risco essa situação do Bolsonaro se eleger e o absurdo que vem acontecendo no sentido de um desmonte de tudo que vinha sendo construído ao longo de não sei quantos anos. Esse avanço da barbárie, eu acho que a minha ficha caía, mas eu tinha outras preocupações mais próximas, mas a ficha realmente caiu quando o pessoal começou a melhorar e tal. Então, este ano, 12 meses,
repente, a minha ficha caiu completamente. Caiu no sentido que você viu. Bom, estão desmontando e desmontando muita coisa. O terceiro tópico que você está entrando é basicamente isso. Tá? Ressaltar a importância do estudo. Ressaltar a questão do medo, tamanho da barbárie é muito maior que o prejuízo que nos quatro anos, eu espero que nos próximos 4, talvez seja um político muito enorme. É um prejuízo absurdo. Pouco se tinha caminhado e de repente volta-se. Não sei se é só um passo atrás de volta. Guilherme, foi uma pena, mas Paulo, no final... Perdão, Zé Paulo. Perdão. É que a tua voz ficou tão sumida agora no final. Você abre. Não está dando para ouvir. Guilherme, foi péssimo o final, que não deu para te ouvir. Não deu para me ouvir de novo? Não. No final foi sumindo, não deu. Bom, mas a gente sentiu, tá bom? Tá bom, fui cortado. Então tá bom. Não, aí você vê no vídeo, quando você assistir lá no YouTube, para você ver como... Tá, perceber que o som caiu. Sumiu. Tá bom. Obrigado, Guilherme. Valeu. Foi o Zé Paulo. Ailton, você vai falar? Posso falar um pouquinho depois deles, tem a Beth também. Tem a Beth, tem... Muito rápido. O Zé Paulo também levantou a mão. O Zé Paulo, fala primeiro, Zé Paulo, que já está desde o início. Bom, amigos, vou procurar ser sintético e falar com uma linha a partir da faculdade, de Direito do Largo de São Francisco. A Carta aos Brasileiros, do mestre Goffredo, é de 1977. Eu entrei na faculdade em 1978, no ano seguinte, portanto, e terminei o curso, concluí o curso em 82. Nesse período de 5 anos, já houve uma grande transformação política. E lá, desde o início, desde os primeiros momentos dos bancos escolares, a Carta aos Brasileiros já era uma referência para nós. Porque a São Francisco tem, de tantas características, ela tem uma muito importante, que pode-se dizer que São Francisco você tem 2 grandes cursos. Um dentro da sala de aula e outro fora da sala de aula. Fora da sala de aula é que vivemos lá a política no seu sentido mais abrangente. No meu tempo, era a luta contra o regime militar e a reconstituição das entidades estudantis, como o DCE estava em fase já quase que concluída a sua reconstituição, mas atuamos na reconstituição da UE, da UNE e de outras entidades. Também a São Francisco viveu intensamente, naquele período, a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. Tudo isso forma, dentro da São Francisco, um ambiente de muito desenvolvimento da noção de cidadania, de luta pelos direitos, de uma visão diferenciada do próprio direito. Isso tudo, quem participou da São Francisco, quem viveu a São Francisco, participou dessa formação. A formação técnica na sala de aula e a formação geral, política, cívica,
fora da sala de aula, tendo os dois cursos entrelaçados entre si. Qual é mais importante? Acredito que a importância é exatamente essas duas dimensões dentro da faculdade. Lá, nesse meu tempo, eu atuei muito na política estudantil e tinha um interrelacionamento entre os colegas da época muito forte e que faz parte dessa cultura são franciscana a manutenção da ligação com a faculdade e com os colegas do nosso tempo pela vida fora. Esse ano, 2022, completo 40 de formados e mantenho o relacionamento com inúmeros colegas da época de amizade na São Francisco. A semana que vem mesmo vamos fazer uma comemoração de 40 anos de formados com um grupo de amigos da faculdade. E a continuidade dessa ligação com a faculdade permitiu, por exemplo, que participássemos da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte. A São Francisco atuou muito nesse momento histórico. As diretas já, anteriormente à Constituinte, também a São Francisco participou em vários momentos, e eu estive por lá, mesmo depois de formado, tal como os meus outros amigos e colegas, e assim por diante. A luta dos carapintadas contra o Collor também passou pela São Francisco. E na São Francisco adquirimos com muita força a visão da predominância da Constituição. Durante toda a minha vida profissional, sempre tive como norte de atuação os valores constitucionais. Aqui mesmo no Grupo Conversagem, todos os momentos em que participei, podem todos se lembrar, é sempre a partir de um viés dos direitos humanos fundamentais consagrados na nossa Constituição. E, para a minha grande alegria, meu grande orgulho, a São Francisco volta ao protagonismo, ao centro da política brasileira, no melhor sentido de volta, de luta pelos direitos humanos fundamentais por intermédio dessa carta às brasileiras e aos brasileiros. Muito me orgulho e, nesse momento, eu presto uma homenagem aos meus amigos do tempo de faculdade, aqueles que eu sei que participaram desde o momento da concepção dessa carta aos brasileiros e às brasileiras e também atuaram na organização do evento histórico hoje no Largo de São Francisco. Eu sei que tem inúmeros outros colegas do meu tempo de faculdade que participaram dessa elaboração. Eu vou falar aqui, queria registrar nessa cápsula do tempo, os colegas que eu sei, que eu tive contato, que participaram dessa concepção, da elaboração da carta e da organização do evento de hoje. Evento, aliás, que eu tive a honra, a glória, a alegria de estar presente. E até compartilhei aqui várias fotos com o grupo. Eu, nesse momento, presto homenagem, reconhecimento e gratidão aos amigos que eu sei que participaram dessa concepção e elaboração. E registro aqui nessa cápsula do tempo. Ao meu amigo, dileto amigo e sócio do meu escritório, junto comigo no escritório, João Moreno Pacé. Presto também homenagem ao Paulo Teixeira, ao deputado Paulo Teixeira, que é meu amigo desde os tempos de faculdade também. Presto também homenagem ao meu amigo Antenor Márcio Júnior, que também participou da concepção e elaboração dessa carta. E também presto homenagem ao companheiro, amigo, dileto amigo desde os tempos de escola, Dr. Mônaco, o Mônaco, o que
desde os tempos escolares, chamamos carinhosamente de Tatuí, que é, aliás, um convidado do Conversagem para amanhã. Então, eu enalteço a história da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco nessa linha. Ela tem, como toda a organização humana, outras linhas, mas é essa, a linha da defesa dos direitos humanos fundamentais, que tão enaltecidos foram pelo professor Goffredo, mestre de todos nós e na Carta aos Brasileiros, e é mesmo. O professor Goffredo é mesmo. Eu tive a honra, porque todos nós da São Francisco nos consideramos discípulos dele. Tive a honra de ter contato pessoal com ele em várias vezes que eu fui ao escritório dele e recebido de maneira humana, profunda, acolhedora. Numa ocasião, por exemplo, que eu defendia um grupo de estudantes que estava sujeito no limite de ser expulso da universidade, por problemas lá na cidade universitária, eu fui até ele pedir apoio para aquela defesa que nós estávamos desenvolvendo. A defesa era no sentido técnico, a defesa jurídica precisa ter o seu caráter técnico, mas era também uma defesa mais geral, no sentido de política democrática, que defendíamos, então, em torno daquela movimentação estudantil, e tivemos dele toda acolhida. Então, essa carta, que é uma carta para a defesa, vejam bem, do Estado democrático de direito. Não é apenas do Estado de direito, é do Estado democrático de direito. E encerro aqui a minha fala de que, na noção de democrático, que se concentra um potencial enorme na nossa Constituição, que apregoa a igualdade social, apregoa a valorização do trabalho, apregoa o direito à saúde a todos, apregoa o respeito ao meio ambiente. E encerro lembrando uma frase final da nossa carta, da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros: devemos todos nos manter em vigília permanente para a defesa do Estado democrático de direito. Fantástico, parabéns, muito bom. Agora é a vez da Beth. Serei breve. Hoje foi um dia de lavar a alma, né, de renovar esperanças, um tempo tão difícil. E eu lembrei o dia inteiro de um poema do Eduardo Galeano, que ele fala nos ninguéms. E eu lembrei de que nós que estamos nessa luta temos que ter a certeza que, enquanto não colocarmos como cidadãos essa multidão de brasileiros que estão marginalizados, nós corremos o risco de termos muitos inomináveis. Então, só isso, e assim, um fragmento pequenininho desse poema que todos devem conhecer, do Eduardo Galeano, que se chama Os Ninguéms. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhuns correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms, que custam menos do que a bala que os mata. Nós temos que resgatá-los, nós temos que inseri-los em nosso Estado democrático de direito. Verdade. Beth. Parabéns, bom. Bom, Beth. Ana. Agora, fala você ou não fala? Fala a Ana. É a Ana. Na frente, é a Ana. Vamos lá. É muito legal eu falar depois do que a Beth falou, né? Nossa, tem alguém batendo.
Por quê? Porque eu ia falar, eu até Guilherme, escrevi espera um pouquinho, Ana. Guilherme, desliga teu som, Guilherme. Não é meu microfone, não. Aqui não. Não? Bom, vai lá, desculpa, parou também. Desculpa, então, Ana. foi bem legal, né, ter falado depois da Beth, porque é exatamente sobre isso que eu pensei, né, porque apesar de eu ter uma história, né, quando a Fátima conta lá de 77, foi em 77 que, na invasão da PUC, que eu fui detida e fui processada, né? Foram 42 pessoas processadas e eu estava entre elas. Mas isso me remeteu, inclusive, a lembrar esse período da universidade. Eu também estava na universidade, né? Eu estava num curso de psicologia, e é muito interessante. A universidade estava assim, se movimentando muito, mas poucas pessoas da minha turma, por exemplo, em torno de 5 a 6 pessoas participavam das discussões políticas, né? O resto todo ficava à margem. E isso me fez pensar nessa carta de agora e na carta de 77, né? Quantas pessoas de verdade reconhecem a questão do modelo de governo como importante para a sua vida cotidiana? Eu acho que muitas pessoas, eu acho que a grande maioria fica à parte desta discussão e, de verdade, acaba não tendo muita importância na sua vida. Não, quer dizer, não acreditam que isso tem importância na sua vida cotidiana. Então, eu, de alguma forma, estou relativizando a importância dessa carta, considerando que ela é importante pela visibilidade de uma questão, né, que é essa questão desse fascismo que está aí, né, dominando, mas eu acho que, assim, a grande luta que a gente tem que ter é para envolver muito mais gente nessas discussões, na questão política. Houve uma demonização antes até do governo. Eu acho que, assim, no período do governo Dilma, toda aquela mobilização foi de demonização da política, né? Como se fosse, então, uma negação da importância da participação política. Tanto é que a gente vê muita gente que enche a boca para dizer que é apolítico, né? Então, eu vou centrar aqui na minha conversa. Eu acho que eu não quero jogar um balde de água fria, mas eu acho que essa carta tem que ser o princípio do princípio. A gente tem muita coisa ainda a fazer. Muito bom, Ana, isso. Muito bom. A Hilda. Viva a democracia! Viva a democracia! Hilda, você vai falar? Vou falar só um pouquinho. Que, em relação ao grupo, os participantes, né, os que estão sempre vindo aqui, a gente se expressaram muito, muito. Foi uma maneira também que eu aprendi muito com vocês, porque eu passei muito tempo fora dessa realidade brasileira. Então, foi um presente num momento muito difícil, porque por causa do inominável, né? Porque a cada dia a gente se surpreendia com como ele conseguiria destruir mais, e sempre vinha uma coisa nova de uma destruição maior, né? E era uma situação, então teve esse acolhimento entre todos nós, né? A Regina trazendo um lado da esperança, que a gente não pode também deixar sempre, né, se afundar no pessimismo, e
E aí, trazendo a situação da carta, é isso. Eu hoje também vi muita a imagem toda, né, das pessoas falando, muito bom, porque são de várias áreas, mas também pensei de como a gente está ainda com muitos brasileiros destruídos, uma imensa fome, uma imensa miséria, e muita gente que, como a Ana fala, eles não têm essa noção. Então, a gente tem que aumentar esse grupo, né, de que é um ponto de luz. A carta traz um ponto de luz, né, de esperança. Ainda bem que foi antes, né, para a gente realmente se conscientizar que a gente tem que estar de olho muito nas eleições, mas que as forças são grandes. Então, como passar isso para um número maior e que esses cidadãos, ninguém, sejam também absorvidos, né, nessa luta e participem dessa democracia. Então, é o que eu deixo aqui na cápsula do tempo. Gracinha. Ok. Obrigada. Eu queria... Nós estamos há mais de 9 horas, né? Queria saber se alguém mais gostaria de falar. Tem mais 2 convidados aí que não falaram, né? A Maria Lúcia e o Luiz. E o Luiz, Luiz? Falar um pouco. Maria Lúcia Gulassa, ela não está se mostrando, mas o Luiz... Eu gostaria de me apresentar rapidamente, porque é a segunda vez que eu participo do grupo. Eu vim a convite da Hilda Gaspar, e a outra vez foi quando a Anita Leocádia participou. E eu achei muito interessante a proposta do grupo, inclusive desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento meio tenso, né? Da vida brasileira, como recentemente não tínhamos tido essa experiência. Então, eu creio que a proposta é essa. Nós estamos sempre, pelo menos desde 2013, reagindo a agendas que não diziam respeito ao que a gente pretendia para o país, para a situação, para o nosso convívio. E tem sido assim desde 2013, e agora a carta, eu acho que é mais do que reagir a uma agenda imposta por uma proposta de ataque à democracia. A carta, ela propõe uma reação ao que está havendo, muito mais do que reagir à agenda, mas uma proposta de reação a nível da realidade mesmo. Porque eu sempre me lembro da tomada do fascismo quando tomou a Itália, aquela famosa marcha das camisas negras por Roma, capitaneada por Mussolini. Na verdade, Mussolini estava capitaneando pequenos contraventores de rua, boa parte do lumpesinato, pessoas recalcadas, revoltadas, como mais ou menos, digamos assim, a massa de suporte do inominável, né? Então, e o Mussolini foi na sua caminhada, na sua marcha das camisas negras em direção ao poder. Como ele não encontrou reação nem foi detido, ele entrou e tomou o poder simplesmente, e só saiu lá depois de ter deixado um rastro de destruição que a Itália se ressentiu durante muitas e muitas décadas, né? E então essa reação à carta eu imagino como uma reação a essa caminhada que nós estamos aceleradamente em direção, ninguém sabe ao que, né? Eu me lembro de uma postagem que eu fiz no Facebook a data está até aqui, 31 de dezembro de 2016. Eu vou fechar só minha fala só com essa postagem que eu fiz, porque eu fiz de uma forma meio pessimista e eu não imaginava que coisa muito pior estava por vir, né? A postagem foi assim: feliz 2017, já que foi 31 de dezembro de 2016. O ano de 2016 vai embora,
deixando para mim algumas vitórias pessoais e grandes decepções em relação ao momento histórico brasileiro. Em poucos meses, retrocedemos décadas, e não parece que a marcha batida em que nos encontramos em direção às trevas esteja reduzindo seu ritmo, muito pelo contrário. O silêncio dos bons, a gritaria dos canalhas e a inocência ultrajante dos que tomam a propaganda maliciosa como argumentação para justificar o alinhamento imperdoável com o que há de pior é assustador. A esperança sobrevive, até porque ter esperança é o que nos faz atravessar a vida nestes momentos. Sem esperança, só resta a acomodação ou a morte. Por isso, tentando não parecer irônico ou inocente, feliz ano novo. Interessante que a marcha batida em que nos encontramos em direção às trevas esteja reduzindo o seu ritmo, e, pelo contrário, viria a nos levar a algo muito pior do que eu imaginava naquela época, né? Porque o que nós chegamos foi um ponto final da civilização, e é uma coisa meio assustadora, até hoje e eu não considero como uma questão resolvida, não. Acho que é uma questão muito difícil, que nós ainda estamos praticamente encurralados. Bom, vamos esperar pelo melhor, então, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, Luiz. Sempre no cio. Bom, muito bom. Não nos iludamos. Muito bom. Marco congelou, não? Não. A Maria Lúcia está aí, gente. Ó. A Maria Lúcia Goulart vai falar, então. Vai fazer o depoimento dela. Eu vim parabenizar vocês, dizer que adorei ouvir tudo que vocês falaram. Eu também teria muitas coisas para falar, mas hoje eu não estou num bom dia para falar. Hoje eu estou num dia para escutar. Então, eu vim escutar também essa liberdade de vir só escutar e vim agradecer vocês de ver esse movimento bonito. Espero que a gente continue nesse processo de poder inventar cada vez mais cartas, criar cada vez mais possibilidades e construir um futuro novo também. Estou com esperança também. Então, obrigada, gente. Obrigada a você. Você postou a sua mensagem na cápsula. Está registrado. Eu vou até trabalhar na minha escola, viu? Essa carta por os alunos aí. Isso, ótimo. Vocês vão ver. Muito bem, Sonia. Newton vai falar? Falta o Newton e o Marco, vocês dois que não fizeram o depoimento ainda. Não postaram na cápsula os seus recadinhos. Newton, vocês estão ouvindo? Tá. Quem fala? Você, não é, Newton? Quer falar? Falar? Bom, então... Bom, antes de fazer o depoimento, né, queria só rápido falar que eu achei muito interessante porque, o grupo hoje, porque no dia a dia a gente conversa sobre várias coisas, né? Hoje, na verdade, foram feitos depoimentos, eu achei interessante, depoimentos feitos por ângulos diferentes, mas todos convergentes para a mesma questão, né? A construção de um Estado democrático. Quer dizer, nós estamos numa democracia, mas ainda precisamos mudar um pouco o modelo dessa democracia, né? Então, acho que hoje foi muito rico aqui a conversa. Bom, em termos de depoimento, eu considerei que, na cápsula do tempo,
a gente lança uma mensagem para o futuro, né? Tratando de uma situação atual que a gente vive, né? Então, eu até escrevi, vou ler o que eu escrevi para colocar nessa cápsula do tempo, nesse sentido, né? Cansei de ver Bolsonaro encenar uma ópera bufa naquele cercadinho que ele faz de palco. Cansei de ouvir seu público chamá-lo de mito, sem saberem que nos bastidores daquele palco sua caneta estava a serviço de domesticá-los. Cansei de ver Bolsonaro internacionalizar o seu besteirol. Cansei de vê-lo como invasor bárbaro sabotar as instituições democráticas. Cansei de ver aquilo que não lhe interessa enxergar: famílias revirando lixos, crianças às soltas nas ruas e a vida perdendo valor. Mas este cansaço não me levou a um abatimento, mas sim a um alerta para não me acostumar com tudo isso. Esse cansaço tem prazo de validade. No dia 2 de outubro, estarei comemorando a derrota de Bolsonaro e a retomada do caminho civilizatório. Estado democrático de direito sempre. Sempre. Boa, Newton. Agora é você, Marcos, só que não está dando. Deixar o convite para o Fernando, para o Luiz. Então tá ruim, para que vocês participem com mais frequência aqui. Aí para Maria Lúcia também, para que vocês participem com mais frequência aqui no nosso grupo. Queria lembrar. E a Fátima? Sim, falei a Fátima, a Maria Lúcia, o Fernando, o Luiz, tá? Que apareceram hoje pela primeira vez, ou repetindo uma volta ocasional. Tá? Queria lembrar também que amanhã, como o Zé Paulo já alertou, nós vamos ter aqui a presença do Roberto Mônaco, que é nosso amigo de longa data e que foi um dos participantes das primeiras conversas que levaram à criação dessa carta às brasileiras, aos brasileiros. Participou das articulações iniciais e que tem sido muito discreto na publicidade, na publicização desse papel que teve. O Newton fez contato com ele e ele se dispôs imediatamente a participar desse nosso encontro aqui, fazendo um bate-papo especial, onde ele vai procurar fazer uma avaliação desse processo. Tá? Do meu ponto de vista, eu acho que essa realização hoje dessa cápsula do tempo, referenda esse trabalho que nós vamos fazendo há mais de 2 anos, reunindo as pessoas para discutir esses momentos difíceis que a gente está desenvolvendo. Em alguns momentos da nossa conversa, eu tenho dito que, de fato, essa
essa conversagem pelo Zoom acabou se transformando numa espécie de psicoterapia da vida cotidiana, do nosso cotidiano. Né? Nós temos compartilhado aqui nossas dificuldades, nossos dramas, nossos processos familiares. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a reunião de hoje, que chegou a ter 17 participantes, culmina, de certa forma, esses nossos fundos. Eu agradeço a todos vocês pela presença e espero contar também com a presença de vocês na reunião de amanhã. Então, se ninguém tiver objeção, eu pretendo, então, terminar a reunião de hoje. Tudo ok? Marco? Está sem som, Regina. E o som teu, Marco, você vai ver no YouTube. A Fátima quer falar. Que só comigo que está esse barulho ou vocês estão ouvindo? Não, é uma microfonia, um Está barulho todo mundo estranho. vendo? Pensei que fosse só eu. Uma microfonia. Eu encontrei aqui uma música que eu acho que é muito interessante, que acho que muita gente cantou quando foi da vitória do Bolsonaro, e não quero trazer que a gente vá recolocar, mas eu me lembrei porque foi a música que a gente cantou junto com os alunos e tentando recolocar, né, a questão da poesia. Acho que muita gente conhece, eu não sei muito fazer funcionar essas coisas, eu vou colocar aqui no chat e não sei se a gente entrando direto consegue acessar de dentro da reunião. Ai, desculpa esse barulho todo que é um... Não tem barulho agora. Peraí. Eu cliquei no link, Samba Você da clicou? Utopia, né? Samba da Utopia, acho que vocês conhecem, né? Eu cliquei, Samba da Utopia. Sim, agora, se a gente colocar o som, não escuta vocês, entendeu? Se puser o som, some vocês. Mas acho que a gente até compartilhou esse vídeo aqui. Então, o Samba da Utopia. Exatamente, muito legal. E eu perdi. Você conhece? Uma sugestão, deixa de fundo para terminar a reunião. Mas como que vai fazer? Só se ela puser, tá bom. Põe do lado. Muito legal. Eu só quero dizer que eu fiquei comovida o tempo todo aqui com os depoimentos todos. Foi muito, muito bom, muito bonito o que aconteceu aqui hoje. Mas é só colocar assim, já vai funcionar, não? Põe no teu som e o teu microfone perto, quem sabe. Vocês estão ouvindo? Não. Depois, Regina? Eu pus, mas só eu estou ouvindo. Eu apertei no link. Eu apertei no link, mas não está aí. Não deu. Eu acho que alguém tem que pôr no ar aí e pôr o teu microfone perto. Vou tentar. Aí, ó. Cadê o Carlos Seabra, que é o do homem da informática e de tudo aí? Seabra já foi, eu acho. Seabra já foi. Essa música é linda.